Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais na nossa análise cenário número 33, a partir de uma publicação feita no Instagram que listou empresas que pagariam proventos acima da Selic, que hoje está cotada a 11,75. Será que essas empresas realmente vale a pena se fazer investimentos? Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, você que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição, o seu like, seu comentário, sua pergunta são importantes para que o conteúdo do canal seja adequadamente direcionado. E aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Então, como eu havia citado inicialmente, essa publicação do Instagram, ela aponta 7 empresas que pagam, observe essa conjugação do verbo, pagam dividendos acima da taxa básica de juros, que é a taxa Selic de 11,75. E que empresas são essas? A saber aqui a Qualicorp, a Copel, a CESP, a Petrobras, a Vale, a Unipar e a Braskem. Então essas empresas estariam pagando acima da taxa básica de juros. Então no caso a Qualicorp 13,2, a Copel 17,6, a CESP 12,6, na verdade é a Auren, né? Mas aqui a gente está considerando a CESP olhando como a empresa estava no passado. A Petrobras 18,5%, a Vale 15,4%, a Unipar 14,4% e a Braskem 16%. Mas vamos dar uma olhada como é que essas companhias se comportaram ao longo do tempo, porque às vezes, e aí eu acho que a gente tem que ter uma certa responsabilidade, nós que aqui somos muito favoráveis aos canais que trazem informações a respeito do mercado financeiro e em específico do mercado imobiliário, que é aquele que nós tratamos o método aqui do canal. Mas a gente tem que ter algum cuidado para ver em que contexto isso está sendo analisado, principalmente porque às vezes, no geral, pode ser que haja algo distoante. Veja bem, por isso que se chama esse vídeo educacional de análise de cenário. Nós vamos olhar o cenário como um todo. Como é que isso aí aconteceu? Claro, não por todas as variáveis, mas algumas variáveis que podem nos apontar que talvez a história não seja bem essa. Então, houve a oportunidade de coletarmos dados dos últimos 5 anos da empresa, alguns dados, não todos os dados. A gente não fez a análise completa, mas uma análise que pode nos dar um indicativo de como essas empresas se comportaram nos últimos 5 anos, desde 2017 até o ano de 2021. Vamos começar aqui pela Qualicorp. Observe que a Qualicorp, em 2017, ela pagou R$ 1,37 de proventos. Em 2018, 72 centavos. Em 2019, R$ 1,31. E em 2020, 29 centavos apenas. E em 2021, R$ 2,07. Note que aqui, no preço da ação, aqui foi considerado o preço do fechamento do exercício. Poderia pegar qualquer momento do exercício, mas peguei o fechamento apenas para simplificação. Então nós podemos verificar que a Qualicorp, em 2017, fechou a R$ 31. Em 2018, no final do ano, estava, no último dia do ano, o último dia de negociação na Bolsa, a R$ 12,89. Em 2019, estava a R$ 37,10. Em 2020, R$ 34,50, então mais ou menos estava em relação a 2019. Em 2021, já fechando a R$ 16,69. A gente nunca analisou essa empresa, que eu me lembro, assim, em aspectos gerais, a gente fez análise restrita, assim, em relação à Qualicorp, mas observe aqui, porque a gente estava comparando, tem um vídeo nosso aqui no canal que a gente compara empresas que que trabalham nesse segmento da Qualicorp. Então lá a gente compara ela com outras, mas a gente não faz uma análise mais acurada sobre a empresa. Então, olhando para esses dados, foi possível verificar que, por exemplo, se nós pegarmos aqui R$ 1,37 de proventos, e dividirmos por R$ 31, que era o preço da ação no final do ano, observe que, na verdade, o dividend yield, se você comprasse lá no final do ano, era 4,41%. O dividend yield em 2018, tomando esse mesmo princípio, e olhe que a ação caiu bastante, aqui ela teve uma grande volatilidade, aqui nesse caso, indo de 31 para 12, e aqui não, essa companhia ela não teve nenhum desdobramento ou agrupamento nesse período. Então, aqui foi apenas a redução da empresa, a volatilidade do preço, e observe que então o dividend yield, nesse caso aqui mesmo, a ação caindo, foi apenas 5,61%, considerando o último preço do ano, sendo que ela pagou 72 centavos apenas, abaixo aqui dos
do valor pago em 2017. Em 2019, o dividend yield 3,52%. Em 2020, apenas 0,85%. E em 2021, aí sim, 12,41%, considerando o preço do último ano da ação. Então, isso aqui nos dá um indicativo, e note que ela dispara aqui, né, em termos de pagamento de proventos. Porque nesse caso, se você tomar que 2020 foi apenas 29 centavos, ao passo que em 2021, R$ 2,07, quase 10 vezes mais em relação a 2020. Claro que então isso implica que houve esse crescimento aqui no dividend yield, mas você pode ver que na média, nos últimos 5 anos, a companhia vem pagando 5,36, diferente do que a gente viu na postagem do Instagram. Da mesma forma, nós podemos analisar a Copel. Observe aqui, o que ela veio pagando aqui de proventos, 30 centavos, 12 centavos, 28 centavos, 31 centavos, mas em 2021, R$ 1,31. Veja que esse R$ 1,31 destoa bastante aqui desses proventos. Note que eu tenho uma menção aqui, ó, logo depois da Copel, veja que é 1:10. Houve aqui, na verdade, um desdobramento da ação de 1:10 e, neste caso, aconteceu esse 21 aqui, porque foi no ano de 2021. Em março do ano passado, então houve esse desdobramento da ação. Então ela veja aqui, ó, que ela estava no ano de 2020 cotada a R$ 71,73. Com o desdobramento, ela foi para R$ 7,13, porque aumentou o número de ação, ou seja, de cada uma foram transformadas em 10, então, por conseguinte, o preço dividido por 10. Ela fecha 2021 a R$ 6,41. Então, observe que esse valor pago aqui, em relação a esse 6,41, faz com que ela tenha um dividend yield de 20%, mas essa não é a regra da companhia, porque a companhia ela veio pagando, de 2017 até 2020, 1,19% de dividend yield, depois 0,38%, 0,41%, 0,43%, que é a regra da companhia. Com isso, se você for olhar a média dos dividendos pagos pela companhia, o dividend yield dela é de 4,57%, bem diferente dos 20,43%. E aqui, a salientar, conforme nós temos vídeo aqui no canal, você pode procurar aí sobre a Copel, principalmente na PMEC da Copel, onde foi exposto que pela venda do seu braço de telecom, com o recurso captado, parte dele, uma grande parte dele, foi distribuído em termos de proventos. Por isso, esta diferença. A Petrobras também é um outro caso bastante interessante, porque nos anos de 2015, 16 e 17, a companhia ela não pagou proventos. Da mesma forma, em 2020 também ela fez um pagamento muito pífio de proventos. Com isso, houve aqui um impacto aqui sobre os seus preços. Observe que também, que na época ali de 15, 16, 17, teve a questão daquela corrupção em nível nacional, que foi denominado de Petrolão, que foi onde dizem que a empresa teria sido, então, partida, né, em valores de maneira a contribuir com um projeto de corrupção de governo da época. Mas, dentro desse período, então, ela passou por grandes dificuldades, não vindo a pagar proventos. Nessa época, talvez um dos preços mais baixos da companhia aconteceu aqui por volta de 2014, 15, 16, 17. Ela estava a R$ 16,10, não pagou proventos. Então, ela veio a pagar proventos então, em 2018, 90 centavos, depois em 2019, 94 centavos, 2020 não pagou. E aí sim, em 2021 pagou R$ 5,65. E, portanto, a gente vê esse impacto no dividend yield da companhia, 19,83%, já com a ação cotada aqui a R$ 28,51 no final do ano de 2021. Mas observe que, em relação aos outros anos, aqui é 3,97% em 2018, 3,12% de dividend yield em 2019. Na média desses últimos 5 anos, a companhia aqui pagou 5,38% de dividend yield, bem diferente dos 19,83% em relação ao ano de 2021. No caso da CESP, também é importante reparar que aqui em 2021 ela também deu uma disparada em relação aos seus dividend yields do passado. Embora em 2020 ela tenha pago de forma bastante próxima a 7,68%. Então, para a média da companhia, 4,88%, que difere também dos 10% aqui. E mesmo assim, se nós considerarmos o preço da companhia no final do exercício de 2021, observe que ele fica abaixo da taxa de juros nacional.
A Vale, por sua vez, também parece obedecer o mesmo caminho, na medida que, observe que em 2021 ela teve aqui 18,54% de dividend yield, considerando o preço da Vale no final do ano, 78,96%, mas observe que ao longo dos 4 anos anteriores ela não chegou perto disso. Neste caso, a Vale tem um dividend yield médio aqui de 6,22%. A Unipar, já um pouco mais consistente, observe aqui que em 2017 ela teve um dividend yield de 31,81%. Veja que o preço aqui da ação, deixa eu apagar aqui para a gente olhar melhor, ela estava cotada em 2017 a 15,85, ela pagou R$ 5,04 de proventos, então por isso esses 31,81 de dividend yield. Entretanto, a companhia nos anos de 2019 e 2020 ela deu uma recuada aqui, vindo a pagar então já um dividend yield mais considerável em 2021, quando o preço da ação esteve então a 103, fechando o ano a R$ 103,24. Veja, desses 15,85 para esses 103 aqui, o quanto evoluiu o preço. Mas o importante aqui é que dentro desse contexto a ação em média tem um dividend yield dos últimos 5 anos de 11,52. Sendo dessas ações que foram apresentadas no Instagram, ali naquela divulgação do Instagram, a mais consistente de todas. E por fim aqui a Braskem, vamos dar uma olhada aqui no dividend yield da Braskem dos últimos 5 anos. Ela também veio obedecendo mais ou menos a mesma lógica, apenas no ano de 2021 aqui ela pagou 13,40%, foi o dividend yield dela, ela pagou, então vamos olhar aqui, R$ 7,54, o preço da ação cotada a 56,27. Lá em 2017 a ação estava cotada aqui a R$ 43,50 e ela pagou um proventos de R$ 1,27 com dividend yield de 2,91. Observe que nunca mais ela chegou perto dos 6, exceto agora no exercício de 2021, sendo que a média dela dos últimos 5 anos é de 4,62% no seu dividend yield. Portanto, a análise feita por essa postagem aqui do Instagram, ela diz respeito a um determinado momento, mas não significa que vai voltar a se repetir esses valores que foram feitos no ano passado, principalmente se nós considerarmos o preço total da ação, numa eventual queda do mercado, com o que foi pago no passado. Então, aqui a gente tem que tomar esse cuidado, tem que olhar bem o passado, fazer uma análise correta do cenário, para que a gente não acabe caindo numa armadilha e pagando por algo que não vai nos dar o retorno que nós tanto esperamos. E para finalizar esse vídeo, então os dados de cada empresa, eu coloquei aqui sob o ponto de vista de gráfico, não fiz para todos, apenas para dar uma chamada de atenção, você pode fazer isso por sua própria conta, para melhorar o seu entendimento. Observe aqui no caso da Qualicorp, né, que ela tem essa linha em cinza aqui é o dividend yield. Veja que ela tem mais ou menos um direcionamento aqui até o ano de 2019, mas na verdade ela tem uma queda e só volta a subir lá em 2021. Né? Então quer dizer, pode ser que os dividendos pagos pela companhia não voltem a se repetir no futuro, porque não é a regra da companhia olhando para o seu passado. No caso da Unipar, que é mais consistente, observe que nessa linha cinza aqui, o dividendo da companhia já era considerável. Agora está um pouquinho abaixo até do que foi nesse passado recente, depois entrou aqui numa linha mais ou menos estável de 2018 a 2020. Então a gente pode aqui acreditar, olhando para o projeto da companhia, a gente não analisou aqui, que talvez seja a companhia mais estável. O que a gente vê de problema aqui é que essa companhia ela passou de R$ 15 em 2017 para R$ 103 o preço da ação em 2021. Então talvez ela não se torne uma companhia assim com valores tão acessíveis e uma composição que possa fazer nos gerar uma carteira com posições significativas na empresa. Porque não basta apenas olharmos para o dividend yield da companhia. A gente precisa olhar o projeto como um todo e a forma que a gente cresce comprando as ações de uma determinada empresa.
Assim, esse foi o vídeo de hoje, que eu espero que você tenha gostado. Uma forma da gente fazer uma abordagem, não apenas uma postagem muito curta. A gente sabe que essas mídias sociais às vezes nos permitem apenas postagens muito curtas e a gente acaba olhando no primeiro momento e sem fazer uma análise com maior curiosidade, acaba comprando uma empresa que depois a gente volta a se decepcionar com aquilo que ela nos paga. Isso aí acontece muito, principalmente em empresas como que nós temos na carteira a ES Brasil, que ela vem trocando a base acionária porque a perspectiva de pagamento de proventos da companhia está muito projetado lá no futuro, 2023, 2024. Então quem acabou comprando em 2020, 2021 ações, hoje acaba se decepcionando justamente por não ter entendido o projeto. Então é importante aqui, a gente viu como as empresas se comportaram, não é uma regra esses proventos, mas é interessante olhar o projeto dessas companhias e algumas delas ali elas têm dependência das questões governamentais e é interessante que a gente observe como vai se comportar a questão da política, porque justamente isso vai fazer com que essas empresas possam ser mais prósperas ou voltar ao estado que elas tinham no passado, inclusive não pagamento de proventos. Se você gostou do vídeo, seu like é muito importante, assim como o seu comentário e a sua pergunta para que o conteúdo aqui seja adequadamente direcionado. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, peço que considere a sua inscrição e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Um grande abraço!